Boa noite, mais uma live. O tema de hoje é sobre convênio e lipedema. Como ter seu tratamento custeado pelo convênio. Vou esperar o pessoal entrar. Oi, Angélica, Ju. Meninas, vão enviando aviãozinho aí pra galera, chamar todo mundo. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Como é que tá o áudio? Me dá um oi aí. Se tá ouvindo, se não tá ouvindo. Tá ok o som para vocês? Ah, legal, Ju, obrigada. Gente, meu nome é Gabriela. Para quem não me conhece, prazer. Para quem me conhece, seja bem-vindo. Eu atuo hoje na ONG Movimento Lipedema. Eu sou diretora da ONG Movimento Lipedema. O Movimento Lipedema foi uma ONG criada para ser o braço social do Instituto Lipedema Brasil. Nós nascemos como um braço social. A gente veio somar. E aqui eu trago assuntos que são bem importantes, relevantes e que nos ajudam, portadoras, a obter mais saúde, a correr atrás dos nossos direitos, a entender um pouquinho essa patologia. E hoje, o tema de hoje é com uma advogada. Ela chama Rosana, ela também é portadora de lipedema e ela conseguiu fazer o tratamento cirúrgico do lipedema todo custeado pelo plano. O plano pagou não só a cirurgia, como pós-operatório. Tá bom? Então, assim, envie esse aviãozinho. Esse assunto é muito importante. Eu fiz essa live também com ela no meu Instagram, no Lipedema Informa, só que tava horrível a conexão. E aí eu falei pra ela, Rosana, você aceita fazer outra live? E ela aceitou prontamente e agora eu trouxe ela aqui no canal da ONG. Tá bom? Sandra, eu espero que sim. A última live que eu fiz com a Rosana, a primeira caiu, aí a gente voltou, refez uns pedaços e ficou gravada, só que tá péssima, tá falhando, então assim, vamos ver se agora vai, né? Deixa eu limpar meu batom. Nossa, eu demorei pra entrar aqui hoje, eu tô entrando até atrasadinha porque caiu um cisco no meu olho, ninguém merece, né? Deixa eu ver se ela já entrou. Pra gente não perder tempo aqui. Deixa eu ver. Meu dia. Prontinho, convidei. Ah, tô animada para saber tudo sobre esse assunto. É um tema que eu confesso que eu desconheço muita coisa, sabe? Até quando eu fiz a minha cirurgia, entrei com pedido pelo plano, tive o hospital custeado, mas assim, eu não tive nenhuma ajuda de reembolso pós-operatório. E dos gastos que eu tive com os médicos também, eu ressarci, eu acho que um terço. Então, grande parte do meu tratamento eu paguei sozinha, eu paguei do meu bolso. E eu não tinha ideia que eu tinha direito de tentar, sabe, fazer com que um plano pagasse essa parte, né? Pagasse meu tratamento. Eu tô esperando ela aceitar aqui e a gente já começa esse bate-papo, tá? Meu direito convidar. E meninas, vão dando coraçãozinho aí, que a Instagram acha que Ah, deu certo. é. Ah, Estava acompanhando, mas não tinha chegado para mim ainda o pedido. Aí eu falei, ué, não chegou. então aí eu cancelei e mandei de novo, sabe? Deu certo, deu certo. Tudo bom, Gabi? Tudo jóia, Rosana. Nossa, que bom que deu certo a gente fazer essa outra live, né? Não vai travar, não vai travar. Não vai, não vai, não vai. Ai, meu Deus. Eu falei para as meninas, mandem coração, fica mandando coração aí, gente, que aí o Instagram entende que é importante, que é relevante, que vocês estão adorando e que a gente está tendo uma audiência do outro lado participativa. Isso ajuda Exato. a não travar, não cair, e a gente poder entregar um material bem legal para vocês hoje. Isso aí, manda coração, manda coração.
Rodrigo, se apresente, por favor, que hoje a live é no Instagram da ONG Movimento de Lipedema. Hoje eu mudei de lugar. Tá certo. Então, Gabi, muito prazer. Bem-vindas, meninas, né? Quem não me conhece, eu sou a doutora Rosana Brum, eu sou portadora de lipedema, assim como muitas de vocês. E o meu tratamento foi realizado pelo meu plano de saúde quando nem existia ainda o CID da doença, né? A decisão foi anterior a isso. E hoje, não só a lipedema, mas a demanda de lipedema é bem grande para a gente aqui no escritório. Eu trabalho diretamente com o direito à saúde. Então, é para garantir que as pessoas tenham assistência, tanto pelo SUS quanto pelo plano de saúde, a aquelas doenças que ela não está conseguindo tratamento. Muito legal isso, né? A gente tem tanta coisa que a gente tem direito e a gente não tem E não, noção que isso existe, né? é, Nem, e não nem passo. Eu até adiantei para as meninas aqui, meu tratamento nunca passou pela minha cabeça buscar judicialmente meu direito. Eu achava que não vai dar certo, né? nem Não vou tem tentar, CID. né? Você não tem nem passa pela cabeça. E é legal a gente trazer esse tema para as pessoas, pelo menos, questionarem, né? Questionarem o plano, falarem, olha, já teve jurisprudência, eu conheço pessoas que já ganharam, então não é bem por aí, não, né? Vamos tentar negociar amigavelmente aqui, porque não é por É uma aí. alternativa. Me explica agora um pouquinho. Vamos começar lá do começo. O que é CID? Porque foi um alvoroço quando o lipedema passou a ter CID, né? Uhum, O que uhum. está Assim, acontecendo essa parte? toda doença é classificação internacional de doenças, tá? Então, a OMS, de tempos em tempos, ela classifica as doenças mundialmente. Isso, o CID, ele tem aplicação mundial, tá? E em 2022, né, em janeiro, essa classificação ela foi alterada, algumas doenças saíram e outras foram incluídas, tá? Alguns transtornos deixaram de ser classificados como doença, então houve essa modificação, assim como o rol da ANS sofre modificações de tempos em tempos, o CID também, tá? A classificação internacional de doenças que é regulamentado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Certo. E o lipedema, ele passou a ter CID no começo do ano, né? Em janeiro de Sim. 2022. Ele tem um número de CID, mas ele não consta no rol ANS como uma. Não existe lá dentro do rol um tratamento para lipedema, correto? Sim, exato, exato. E você acha que, assim, a gente, por exemplo, é uma luta que a gente devia levantar? Colocar no rol da ANS o tratamento? Com certeza. E é uma luta que vocês têm feito, sabe, Gabi? A ONG tem feito. Eu vou falar em nome de Dr. Fábio também, que carrega essa bandeira. E o trabalho de vocês para isso é um trabalho muito lindo e muito importante. Eu, às vezes, nos bastidores, contribuo com uma coisa ou outra dentro do direito, né? Mando, olha, isso aqui ajuda, isso aqui vai por aqui. Porque é muito importante, é extremamente relevante, principalmente para que as pessoas que não têm plano de saúde possam ter acesso via o SUS, tá? E até para poder forçar um movimento dos médicos se qualificarem, se identificarem com a doença, quererem fazer os tratamentos. Hoje, existem médicos nos planos de saúde que estão qualificados tecnicamente para fazer, Gabi, mas não existe interesse. Por quê? Porque o custo para eles é muito baixo. Então, eles preferem dizer que não fazem, entende? Não é porque não tem capacitação técnica, é porque Entendi. o interesse não existe, tá? Então, está dentro do rol, vai trazer uma regulamentação que vai fixar valores melhores para essas tabelas, então vai flexibilizar o acesso para essas pessoas que não podem pagar ou que não têm plano de saúde. Eu falo para as meninas, é importante, sabe? A gente abriu um canal no YouTube, eu falei para elas, se inscrevam, assim, participem do movimento, porque quanto mais a gente vai criando volume, mais a gente vai pressionando, é como se a gente fosse uma massa. E quanto Exato. maior a massa, maior pressão a gente causa nos órgãos, na política, nas políticas públicas, no plano de saúde. Enquanto a gente é uma maioria que está quietinha,
Então, para que eles vão se Está mexer? incomodando, né? Não nos mexemos, entendeu? A gente não incomoda, é verdade. A gente não incomoda. Não incomoda o plano, não incomoda o SUS, não incomoda ninguém. A gente fica na margem da sociedade, sabe? E a gente precisa tomar a frente. E como que você toma a frente? É apoiando os movimentos que Exato. estão Pano. puxando. Isso E que você colocou, deixa eu só te interromper, só para fazer um gancho dentro do que você está falando. É o mesmo movimento que foi feito para a bariátrica. Hoje, bariátrica é mais acessível, tem pelo SUS, justamente porque foi feito esse movimento, sabe? Porque alguém vestiu a camisa e lutou por isso. E o caminho do lipedema é exatamente o mesmo que precisa ser feito. então a gente sabe que dá certo, a gente só precisa trilhar ele. E precisa de pressão, gente. Precisa que todas vocês peguem e repostem, e falem e vão atrás do seu gerente. Essas meninas que têm convênio e começam a se movimentar e a pedir para o convênio cobrir o gasto dela, também está ajudando aquela mulher que não tem convênio, de certa forma. Exato, exato. Que Porque força. é o sistema, né? Exato, exatamente, exatamente. Quanto mais decisões favoráveis, quanto mais decisões a gente conseguir, quanto mais gente tratando, ainda que via judicial, pelo plano de saúde, força o plano de saúde também, e lá na frente, não ter que judicializar, ou seja, o plano vai liberar, certo? E também garante que aquela pessoa que não tem plano possa vir no futuro ter acesso pelo SUS. Então, é um movimento que tem uma direção só, mas que precisa ser constante. Precisa, precisa. E deixa eu te perguntar, doutora, para hoje em dia, o que que o plano de saúde tem reconhecido nessas ações que você promove? Assim, o que que ele reconhece hoje como tratamento do lipedema e tem dado favorável a esse pedido? Eu vou dizer a você assim, Gabi, os planos têm muita dificuldade quando você fala o nome lipedema. Por quê? Para eles também é novo, entende? Se é para a classe médica, se é para nós, que a gente descobre e tem o diagnóstico depois de muitos anos, depois de muito passar por vários médicos. Então, para o plano de saúde, não é diferente, tá? Então, a primeira coisa que é um comportamento natural do plano é negar. É dizer, não, não tem direito, não, não é por aí. E você tem que, infelizmente, provar o contrário, tá? Então, o plano, numa tendência natural, ele vai puxar e dizer que é estético, ele vai dizer que existem outras terapias e tal. Mas o mais importante, não é o plano que tem que dizer nada. Não é o plano que fixa o tratamento, é o médico assistente. Então, se o médico falou, você tem que tomar o remédio X, não serve o Y. Para o seu caso, é o remédio X. E ele demonstrar o porquê disso, né? Relatar, dizer o porquê, no seu caso, é o remédio X que o plano vai ter que cobrir, e não o Y, embora ele tenha isso em tabela, entendeu? Então, não é o plano que decide, é o médico assistente. Só que também não pode, assim, pode ser qualquer coisa? Não. Tem que ter um embasamento na ciência, tá? Tem que ter um embasamento, tem que ter na literatura médica, não pode ser experimental, tá? E aí, não pode ser uma terapia experimental. Feito isso, cumprido esses requisitos, o médico, o plano de saúde tem que assistir o paciente. E não é ele que diz, não, a cirurgia não, tem o tratamento conservador, faça o tratamento conservador. Não é ele que decide, é o médico. Entendi. E existe uma especialidade, porque assim, hoje em dia, você pode ter diagnóstico, né? Eu, por exemplo, eu preciso do meu diagnóstico. Tanto um médico, qualquer médico pode me dar diagnóstico, qualquer médico que entenda, né, sobre lipedema, porque senão você Sim, pode ter diagnóstico errado. Então é importante até que você se atente a isso. Mas assim, ele pode te dar o diagnóstico. Fisioterapeuta costuma dar também. Nutricionista, ele consegue diferenciar da obesidade, por exemplo, falar, olha, você não está obesa, você está com lipedema. A Nutri, né, a fisioterapeuta, que pega na pessoa. Só que assim, se eu tenho um diagnóstico laudado, precisa exatamente ser alguma especialidade para eu poder entrar? Assim, embora com o diagnóstico, a indicação da compatibilidade com a doença possa ser feita por vários profissionais, o diagnóstico mesmo, fechado e laudado, tem que ser por um médico. Não precisa ter uma especialidade.
Pode ser o endócrino, pode ser o nutrólogo, pode ser o vascular, pode ser o cirurgião, tá? O neurocirurgião, enfim, não existe uma limitação para isso. Não tá O lá que no médico, né? Isso. Eu fechei o diagnóstico com a minha endócrina, por exemplo. Ela falou, olha, você tem... Eu vou dar até um exemplo. Tem um caso de uma cliente minha, que quem deu o diagnóstico para ela foi a psiquiatra. Olha, olha. Olha, eu não posso tratar, mas procure esse médico, sabe? Ela bateu o olho, ela falou, todo o seu indício, tudo que você me relata, tô vendo o seu corpo, tá fazendo uma anamnese, o seu diagnóstico é de lipedema. Eu não posso te tratar, mas quem vai te tratar é essa especialidade. Procure. Então, o médico, qualquer um pode fazer isso. Entendi. E Tá? para eu entrar com uma ação no plano de saúde, eu tenho um laudo, igual você falou, né, da psiquiatra. O plano de saúde, ele acata isso? Olha, Além do. aí não. Aí a gente, assim, para o diagnóstico, sim, tá? Qualquer um pode fazer. Mas para seguir a linha de tratamento, tem especialidades que estão mais próximas, tá? Da linha de tratamento. Por exemplo, o tratamento clínico. Ele pode ser oferecido pelo endócrino, ele pode ser oferecido pelo vascular, pelo cirurgião, pelo angiologista, tá? O cirurgião, eventualmente, também pode, porque se ele trata cirurgicamente, ele também tem condição de tratar clinicamente. Agora, a restrição para a cirurgia é só para cirurgião plástico ou cirurgião plástico e em associação com cirurgião vascular, tá? O cirurgião vascular sozinho, ele não faz a cirurgia. Ele vai ter alguém na equipe que seja cirurgião plástico por conta das particularidades que envolvem o procedimento da cirurgia, tá? Precisa ter uma técnica específica, precisa ter um olho que não é toda especialidade tem, um preparo que não é toda especialidade que tem, tá? Não existe uma vedação legal, mas a prática é que não se faça o tratamento cirúrgico senão por um cirurgião plástico ou plástico com vascular. É importante isso, porque senão a paciente está lá só com o cirurgião vascular, da entrada, o plano nega, ela entra com o processo e ele aborta, porque não tinha um cirurgião plástico na equipe, né? Então é Exato, exato. importante os meninos atentarem esse detalhe, até para não ficar sofrendo à toa, né? Não ficar brigando à toa por um detalhe que ela pode corrigir antes, né? De correr Antes atrás. de entender o processo. E exatamente essa pergunta foi extremamente relevante. E pegando o gancho nessa pergunta, que a gente até falou na outra live, todo mundo tem que fazer cirurgia? A resposta é não. Né? Não. Nem todo mundo, por várias variáveis, vai ter indicação para cirurgia. E isso precisa ser respeitado. Né? E as pessoas também precisam ter consciência que a cirurgia não é uma tábua de salvação, que o tratamento ele vai continuar depois da cirurgia. Você não pode, agora acabou, sabe? Não é assim, você sabe, né? Você é portador de... Não seria? É crônico, a cirurgia não é cura, é tratamento. E o tratamento tem que ser continuado. E aí, hoje, por exemplo, eu recebi muitas mensagens, eu nem consegui responder todas as meninas no WhatsApp. Aí me questionando, Rosana, eu fiz a cirurgia, mas eu ainda assim preciso de drenagem, eu preciso de outras terapias. O plano tem que cobrir? A resposta é sim. A doença é crônica. E o tratamento todo, ele tem que... A doença é crônica e o tratamento é crônico, né? Exato. Eu fiz cirurgia há 2 anos e meio, eu não deixei de fazer drenagem. Aliás, eu investi em várias coisas, né? Plataforma vibratória, eu faço minha academia, porque a gente não pode ser sedentária, né? Nós com lipedema, sedentarismo, gente, ó, Esquece. não esquece, esquece. Na mesma frase, lipedema e sedentária não dá, é inadmissível. Então, faça alguma coisa, qualquer coisa, mas faça algum movimento. E a gente continua, né, Rosana? Eu acho que você também. Eu nunca parei, eu nunca Não esqueci. dá, Gabi. Não dá. Não dá. É assim, tem muita gente que acha que vai fazer a cirurgia e tudo vai acabar e termina ali. Muita gente falando, vou fazer cirurgia e vou ficar curado. Não. Você vai tirar, é o único tratamento que tira as células doentes do corpo.
É. Mas, por ser uma doença crônica, para você controlar os sintomas e controlar uma possível evolução, você tem que continuar fazendo o tratamento conservador, que só depende, basicamente, do paciente, da pessoa, né? Que é uma alimentação, atividade física, a drenagem para quem precisa, tem gente que precisa mais, tem gente que precisa menos, né? As alternativas como a bota pneumática, a plataforma, elas são super interessantes. A atividade física, eu vi você falando que entrou para hidroginástica, né? E que É tá. excelente, viu? Excelente, assim, se alguém puder e quando tiver condições de fazer, gente, faça. E hidroginástica, Rosana, eu vou da hidro, que não tem contraindicação, você pode fazer todos os dias. Você pode fazer todos os dias hidro, que não Não tem tem impacto, nada né? que vá te atrapalhar ou piorar o seu lipedema, por exemplo. Né, inclusive, ela a hidro, exercícios na água, de uma forma geral, são super indicados para quem é portador de lipedema, né? Inclusive em graus mais avançados, né? Grau 3, grau 4, justamente por não ter impacto e a pressão da água, ela massageia os tecidos. Então, é super interessante para quem tem lipedema fazer exercícios na água. Maravilhoso. E uma dúvida das meninas, ó, eu pretendo, porque muitas aqui, cirurgia, né? Eu pretendo fazer cirurgia. Eu dou entrada nos papéis, já pensando lá na frente, assim, primeiro eu mando para o plano, eu espero a negativa e depois eu entro com a ação. É essa a sequência? E assim, eu vou ser extremamente honesta, porque a gente não pode contar tudo, certo? Até porque essa live pode chegar no lado de lá e o plano pode eventualmente se preparar para aquilo que a gente se organiza. Mas o cronograma basicamente, você precisa de uma negativa do plano ou de uma autorização parcial. Por exemplo, se o seu plano liberou só o hospital, também dá. Porque aí a gente Tá. pede o restante do tratamento, aquilo que ele não liberou. Se o seu plano negou tudo, a gente pede tudo, que vai incluir hospital, a equipe médica, o anestesista e o pós-operatório, tá? Então, tudo isso está incluído. Muita gente me questiona: o gasto com transporte, acomodação e alimentação, o plano tem que cobrir? Não, gente, o plano não tem que cobrir essas despesas. Então, se você vai para um outro estado, você tem que se organizar para cobrir, né, pessoalmente, essas despesas. As outras ligadas ao procedimento, ao tratamento, todas o plano tem que cobrir. Entendi. E mesmo, por exemplo, porque o pós-operatório do lipedema é bem particular, né? Ele tem enfaixamento, vai meia de compressão, isso aí entra também? Também, também. Todo o meu tratamento foi feito pelo meu plano de saúde. As duas cirurgias também. E E é muito, a, deixa eu só fazer um gancho, é muito específico. Não, se não existe médico, se eu tenho dificuldade em encontrar médico, como é que eu vou achar fisioterapeuta que faça? Entende? Então a dificuldade é maior, é muito maior. E é um protocolo tão específico que os planos, a fisioterapia, de um modo geral, dos planos de saúde, não tem fisioterapia linfática e venosa. Não vai encontrar. É muito difícil. E eu para vou seguir perceber o protocolo que em precisa. regiões que eles até falaram, olha, eu tenho know-how para fazer a cirurgia, mas eu não tenho equipe de pós, então eu não faço. Exatamente. E as complicações do pós podem comprometer o resultado da cirurgia. Que muita gente, não, eu vou fazer, vou voltar para o meu estado. Não, não pode. Por quê? Aconteceu comigo. Na minha primeira cirurgia, eu tive problema com seroma, sabe? Quando eu já estava aqui. Já tinha Nossa, passado 15 dias. Foi um transtorno, porque eu não achei médico, eu não achei ninguém para me dar assistência. E eu ficava o meu, tempo inteiro com a doutora Ju, doutora, o que, que eu faço? Me ajuda, não sei o quê. E ela me indicando de lá. Ela falou: da próxima vez não quero nem saber. 20 dias aqui, senão eu não te opero. Por quê? Justamente por conta disso. Porque é muito específico. é, é. E assim, não adianta, gente, achar um médico que fala, eu faço, isso é simples, isso é gordura localizada. Não é. Lipedema é doença com CID. Gordura localizada nem tem CID, gente. Nem é patologia. Celulite nem é patologia. Então, não confundam, não caiam nesse tratamentozinho aí de celulite, vamos emagrecer que resolve. É
uma patologia, existem diversos itens que compõem ela. Então, não caem nesse efeito de Cinderela, né? Muita gente É. quer essa cirurgia paliativa, que a gente fala, que é tira por cima, tira um colotinho ali, e Não parece está resolver. tratando doença. Não está tratando. Gabi, eu vou dizer para você, você não tem ideia do que eu escuto de relato, e eu escuto porque chega até mim, das meninas, do que elas passam com médicos, sabe? De tudo você vai ouvir. Tem médico que beira o absurdo de dizer para a pessoa não beber mais água. Porque a água, eu juro por Deus, eu falo, Não, não. como é que uma criatura dessa fez medicina? Não é assim, diminuir a quantidade, não beba água, porque a água vai causar desordem e vai fazer você ter mais edema, que não entende que é gordura e que não é líquido, que não tem, não é a mesma coisa. Olha, é tanta coisa. Então, assim, é preciso se informar. O trabalho que você faz é muito importante para as meninas mesmo conseguirem ir para uma consulta, e se o médico falar uma besteira dessa, na mesma hora falar, ei, peraí, entende? Eu não vou beber água? Não existe. Então, assim, existem situações como essa e coisas piores ainda, que nem vale assim, a gente entrar, mas que é importante elas se informarem para elas estarem preparadas para passar por médicos que não estão preparados. Entende? É. Porque a doença é nova, gente, para os dois lados, como diz a doutora. O médico também, ele está ali tentando entender, e aí ele, às vezes ele olha o nome, lipedema, e aí ele já julga, um edema da gordura, e assim, não Não vai entende que é estudar. uma gordura. Ele fala que é uma doença vascular, não é uma doença vascular. O lipedema é uma doença do tecido conjuntivo frouxo, da gordura, do adipócito, não é do vascular. A gente não tem problema vascular, a gente pode ter se o lipedema Não ficar está muito, mais grave. ele compromete, é uma consequência. Por isso que a gente fala tanto e quer que vocês não evoluam na patologia, não ganhem peso, não piore o seu lipedema. E a cirurgia atua muito aí, né? Ela dá um alívio para aquele sistema, ela tira aquele peso da perna. Então, assim, As células que estão doentes e que não respondem, né? gostaria que fosse um acesso para todo mundo, mas infelizmente, né, a gente tem que começar por uma luta. E infelizmente ainda não é possível. Gabi, eu anotei aqui alguns pontos que a gente discutiu na live anterior. Então, eu vou abordar, porque eu sei que vai surgir perguntas nesse sentido, e aí a gente já vai eliminando essas informações. A primeira é sobre o SUS. Eu recebo muitos questionamentos se o SUS tem obrigação de cumprir, se pode acionar o SUS judicialmente. Hoje, o SUS, a gente não tem como demandar contra ele, tá? Se a gente encontra dificuldade na rede particular de médicos capacitados, avalie chegar ao SUS com uma demanda dessa. Você pode até ganhar, não estou dizendo que é impossível entrar com uma ação judicial, não é isso. Você pode até ganhar, mas você não vai levar, entende? Porque o SUS não vai te apresentar o profissional, e para você forçar o SUS a pagar uma cirurgia particular, é extremamente lento e demorado. É um processo extremamente penoso, porque você demandar contra o Estado não é a mesma coisa contra você demandar contra um particular, um plano de saúde. Então, hoje, não é o momento para demandas contra o SUS. Num futuro próximo, a gente torce para que essas pessoas tenham acesso justamente com a inclusão no rol da ANS. Tá? Então, era importante colocar isso, porque eu tenho muita demanda das meninas perguntando, porque não tem nem o plano de saúde, tá? E aí, vamos falar sobre a inclusão no rol. Isso é um processo que demanda muito tempo. Hoje o rol é atualizado com mais frequência, graças a Deus, né? E o trabalho que vocês estão fazendo para tentar incluir isso é muito relevante. Mas eu digo, não é o fato de não estar no rol que vai impedir que você tenha acesso ao tratamento pelo plano de saúde. Esse é o argumento que os planos usam para negar, tá? Mas não é porque não está no rol que eu não posso ter o meu tratamento no plano de saúde, tá? E aí eu vou dizer o porquê. Sempre que as meninas me perguntam, com base em que a gente entra? Existe uma lei que regula os planos de saúde, é a Lei 9656, tá? E nessa lei, que foi recentemente atualizada, em setembro, foi incluído o artigo
no artigo 10, o parágrafo 13, que diz que mesmo que não esteja no rol, se essa terapia é indicada por um médico, ela tem eficiência, né, ela tem comprovação científica, e ela está de alguma forma indicada ou na Conitec ou um órgão internacional de renome, a pessoa tem direito ao tratamento pelo plano de saúde. Então, a gente não faz isso com base no achismo, numa aventura jurídica. Existe uma lei que ampara, tá? E antes dessa alteração, que foi de setembro, a gente já conseguia. O meu é do ano passado. Então, muito antes, com base na jurisprudência. Por quê? Porque os juízes, os desembargadores, os ministros já tinham esse entendimento. E aí tinha aquela discussão de rol taxativo, exemplificativo, e ficava naquela, cada turma achava uma coisa, mas sempre as pessoas conseguiram, tá? Tanto para outras doenças, contra para o lipedema, que ele é relativamente novo, tá? Mas nós já temos várias decisões favoráveis exclusivamente para o lipedema, tá? Então, tanto o tratamento cirúrgico quanto o clínico, que é esse, por exemplo, de um pós-tardio, que a pessoa precisa continuar fazendo drenagem. Às vezes a pessoa está num grau muito, muito avançado, ela precisa fazer uma terapia descongestiva de forma contínua, o plano tem que cobrir. É importante isso ficar claro para as meninas, tá? Só judicializando, infelizmente, tá? Só judicializando, mas tem que cobrir. Não, tem muita mulher aqui que me segue que ela tem plano de saúde, sabe? Ela não tá desassistida de plano de saúde. Mas ela não sabe como que ela faz isso, sabe? Como que eu busco. Qual o caminho? É como se ela entendesse assim, não existe, não está no rol, então eu não tenho como cobrar do plano o meu tratamento, então eu vou tentar fazer pagando, né? Porque não tem. Como que eu vou falar pro plano de saúde? Ah, eu preciso de tal coisa. Se eu for, doutora Rosana, por exemplo, eu já trato meu lipedema há 3 anos, né? E eu nunca fui atrás do meu plano para pagar nada do que eu faço. E aí eu quero que ele pague para mim as drenagens que eu tenho feito e eu busco qual profissional, além de você, é Eu claro. preciso, né? Qual médico eu vou atrás e falo para ele, doutor, eu preciso de uma carta atestando que esse tratamento Pronto. é importante para mim. No seu caso, Gabi, você já fez a cirurgia. O médico que te operou, certo? Que te acompanhou, que te assistiu, ele faz um relatório médico dizendo que você fez a cirurgia, mas que o tratamento ele é contínuo e que você precisa continuar fazendo sessões de drenagem linfática de forma permanente, tantas vezes por semana. E ele faz isso em relatório médico e te indica, tá? E aí você é claro que isso tem que ser feito de tempos em tempos, que por procedimento o plano libera tantas sessões, 10, 20 sessões, é praxe. Isso daí a gente também não tem que ficar criando caso. Se liberar de 10 em 10, tá ótimo, não tem problema. Ele trata uma lesão no ombro, cada 20 ele refaz o pedido. Exato. Isso é tudo. E aí, o médico que te operou, no seu caso, ele pode fazer esse relatório para que você possa ficar renovando o pedido das sessões de drenagem linfática de fisioterapia, tá? Tá querendo aparecer. Já que tá só, não, ele vai subir. Ela vai subir. Eu não sei. Só um momento, gente. Você não sabe? Eu não sei o nome do porteiro. Dá licença, por favor. Vou explicar. Tia Sol, minha irmã, prometeu levar eles para comer japonês. E até agora ela não chegou. Então, se ela quer que eu vá atrás dela, né? Lógico. Espera que ela já chega. É sério, gente. Acontece. Gente, menino é muito engraçado, é muito espontâneo, né? Não tem jeito. Mãe, dá pra você parar aí atrás da tia, porque ela não chegou e a gente quer comer japonês, ela prometeu. Tá bom, peraí que eu vou lá. E aí, cara, Gabi, Carol, você tem que fazer dessa forma. Por exemplo, se você é acompanhado, se você nunca fez a cirurgia, tá? E você é acompanhado por um vascular no tratamento clínico, aí nesse caso, é esse vascular que vai fazer essa solicitação, dizendo, olha, fulana é portadora de lipedema, ela faz o tratamento clínico e ela necessita de sessões contínuas de fisioterapia com drenagem linfática.
e aí dá entrada no plano de saúde dessa solicitação e o plano vai ter que liberar, tá? Existe um código, que é o código TUS, que é específico para a reabilitação de sistema vascular, de sistema linfático, e justamente é esse código que o médico usa para pedir essa terapia. Bem importante. As meninas que já fizeram tratamento cirúrgico, elas podem reaver o que elas já gastaram? Elas podem tentar ir atrás desse... Podem fazer. Eu sempre digo para todo mundo que me pergunta, a via do reembolso, ela não é a melhor alternativa para o paciente. Ela é alternativa para pessoas como você, que fizeram a cirurgia e nem sabia que tinha direito. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu ia atrás, entende? Aí, a via do reembolso, ela é uma alternativa, tá? Por que que eu não posso escolher entre o reembolso e pedir antes o meu tratamento? Porque no reembolso, às vezes, a gente esbarra em reembolso parcial, tá? Não é todo juiz que vai fixar que é parcial, mas, eventualmente, pode ter um que entenda que é parcial, tá? E aí, você acaba perdendo dinheiro, tá? Mesmo tendo direito. Por isso que você deve acionar o plano antes de fazer a cirurgia, porque aí a cobertura é integral. E isso, Ah, importante, meninas, olha aí. então, o Bem, momento para paciente é antes. Ah, mas eu já fiz, vou perder meu dinheiro? Não. Aí a gente demanda pelo reembolso. E ainda tem uma outra coisa, quando você vai fazer antes, existe uma urgência para que você passe por aquele tratamento, que você realize aquela cirurgia para que melhore seus sintomas, sua condição. Então, o juiz vai julgar mais rápido, sabe? A sua demanda vai ter um efeito mais rápido. Quando é só reembolso, que é só questão patrimonial, você pode esperar o processo seguir normalmente. E isso demora. Pode demorar um ano, dois. já foi realizado, né? Você não está tendo Isso, dano, exato. né? Isso. E aí, a inteligência que se tem é que você pode esperar. Então, você acaba perdendo dos dois jeitos, porque você vai esperar muito para receber e pode receber de forma parcial. Não é o que normalmente acontece, mas tem essa possibilidade. No caso do lipedema, a gente consegue integral, na maioria das vezes, porque não existe tabela para o lipedema, não existe código para o lipedema. Então, como que eu vou te reembolsar parcial com base numa tabela se eu nem tenho código? Entendi. Então, acaba tendo que ser integral, entendeu? Então, assim, a gente consegue ainda a integralidade com base nisso. Você vai me atribuir uma tabela que não tem nada a ver com a cirurgia, com o procedimento que eu realizei e quer me pagar menos? Tipo, eu pago R$ 400 numa sessão de fisioterapia e você quer me reembolsar 12? Não faz sentido. O meu plano, quando eu questionei lá atrás, né? E eu também não sabia, vou deixar bem claro que eu tinha direito a isso, quis me reembolsar 16 alguma coisa por sessão de drenagem. É ridículo, é assim, é algo que chega, beira o absurdo, beira o É. absurdo. Eu falei, gente, como assim? Eu tô pagando, igual você falou, R$ 400 a drenagem. E assim, eu não pedi para ressarcir meia, para ressarcir faixa de compressão, nada. Era só a mão de obra da moça. E mesmo assim, me negaram, né? Uhum. Mas Isso, tem direito sim, tem direito e é só fazer da forma correta. Uma coisa que é importante, se você quiser ir lendo aí as perguntas, tá? É, se alguém disser para você, meninas, que você não tem direito, não tá no rol, você não tem direito, nem tenta, não vale a pena, o plano não vai custear. Desconfie de quem te fala isso. Não desconfie do seu direito, tá? Hoje, numa simples pesquisa no Google, você consegue ver várias decisões judiciais favoráveis. E às vezes a pessoa te fala isso, não é nem por má fé, não é é porque ela não sabe. De fato, mesmo, né? Quando não eu sabe. soube que você tinha conseguido, eu fui atrás correndo. Eu falei, meu, como assim conseguiu? Porque, e olha que eu tô envolvida nesse universo. Pois é, ninguém é obrigado a saber de tudo, entende? Então, às vezes, a pessoa realmente não sabe. E aí você precisa, agora, né, com essa divulgação, com isso que você está trazendo, essas informações, as pessoas têm mais condição de buscar o direito. E é aquilo que eu sempre. Busco quem sabe. Fui atrás de você. Falei, não, peraí, eu não sei, mas ela sabe, ela vai vir aqui falar Isso, pra mim.
Muito legal, Gabi, muito legal. Eu agradeço, né, a gente poder estar dividindo isso. Agradeço realmente porque é importante, a gente sabe, eu tenho certeza que se você tivesse esse conhecimento lá atrás, você no mínimo ia buscar, você ia correr atrás. É, tem gente que não quer, tem gente que, eu prefiro pagar mesmo, não quero, dor de cabeça, não sei o quê. Mas tem gente que não tem outra opção. Tem gente que não tem R$ 100.000 para fazer um tratamento completo. Não, e ela Entende? já fez um plano com muito trabalho, né? Com muito sacrifício, Muita né? dificuldade. Pega uma parte do orçamento dela que ela poderia estar fazendo outra coisa. Mas não, Exato. ela paga o plano de saúde, porque ela quer ter assistência, né? E na hora que ela precisa, ela tem essa negativa e aí ela fica, opa, não tenho, né? Nossa, esse dinheiro todo que eu já gastei no plano e eu nunca usei eu escuto das meninas, nunca usei meu plano para nada. Para nada, exatamente isso. A gente paga para não usar, né? A ideia é essa, a gente quer ter um plano de saúde, porque, né? É essa a ideia de quando a gente contrata um plano, mas uma vez que a gente tem que usar, ninguém aqui está querendo ter lipedema, ninguém aqui quer fazer uma cirurgia por diversão, né? A gente quer só tratar a nossa patologia. Como eu tratei, você tratou, e sabe que realmente, né? Faz, Uhum. nossa, é uma start na nossa vida e os outros tratamentos têm um efeito muito melhor, né? Hoje em dia Com eu não sofro de drenagem, eu não tenho dor na drenagem. A drenagem, para mim, é um coadjuvante, me ajuda, mas ela não me faz sofrer. Nem a hidro, nem a musculação, todas mantêm o que a cirurgia trouxe, né? Exato, Então, exato. E você tem qualidade de vida, né? Você tem qualidade de vida. Deixa eu dizer aqui, eu falei sobre o reembolso, sobre o SUS. Uma coisa que é uma pergunta que as meninas sempre fazem também. O processo é 100% garantido? É uma pergunta que eu tenho que ser muito honesta para responder. No judiciário, não existe 100%, não existe garantia, tá? Porque quem está julgando do outro lado é uma pessoa. E ela pode se equivocar, ela pode ter um entendimento que está fora da realidade. É claro que existem mecanismos, recursos para a gente esse erro. Nada vai dizer para você que ganha. Não existe. A gente pode esbarrar, eventualmente, um erro, tá? É um outro lado julgando. Porém, as demandas de lipedema doutora, deu uma travadinha aqui para mim. tô te ouvindo. Você está me ouvindo? Deu uma travadinha. Meninas, vocês estão conseguindo ouvir a Rosana ou foi para mim que travou? Gente, se travou, não tem problema. Eu posso encerrar essa live e reabrir outra. E aí, Vamos gente, ver. tá dando certo? Vocês estão ouvindo? Para mim tá voltando você agora aos poucos. Aqui tá bem. Travando, tá cortando. Ah, meu Deus, tá cortando. Você voltou de novo agora. Não ouço. Eita, que o negócio tá feio. Nossa Senhora, Ó, travou. olha que estão querendo derrubar a gente. Quanto tempo de live a gente tem aqui? 47 minutos. Pronto, eu vou só repetir assim. Não existe 100%. Tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Tá? 100%. Hoje, a gente tem notícias de muitas demandas de sucesso. Os casos de sucesso, tanto em liminar quanto no mérito da ação, são de um nível muito alto, justamente por quê? Por conta do amparo na lei e por conta do amparo na jurisprudência. Então, a gente não está inovando nada e não está numa aventura jurídica. Então, as nossas são excelentes. Vai aprovado, né? Vai virando. Exatamente, exatamente. Então, é uma coisa que é importante as meninas saberem. Outra pergunta, quanto tempo demora o processo, tá? Muitas me perguntam isso. Claro que varia de cidade para cidade, de vara para vara, cada uma tem uma demanda, mas a gente precisa do seu diagnóstico e da indicação para a cirurgia e até a cirurgia, 3 meses para trabalhar, tá? 3 meses para conseguir documentação e entrar com o processo e conseguir uma decisão, o juiz entendendo que a pessoa tem direito e ela ser cumprida.
Porque se a gente tem uma margem muito menor que essa, às vezes a decisão ela vem, mas não dá tempo de cumprir. E estoura a agenda do médico. Entende? Entendi. E aí a gente precisa de um tempo médio para poder conseguir trabalhar e fazer valer a decisão do juiz. Dá tempo de cumprir essa decisão. Eu vou ler umas perguntas, mas não vou pôr na tela, porque as meninas estão dizendo que quando eu coloco, trava. Deixa eu ver aqui. Qual médico devo passar primeiro para ser diagnosticada? O ideal é aquilo que a gente já falou lá no início. Não existe um médico ideal, tá? Você precisa passar ou por um vascular ou por um endócrino, alguém que conheça lipedema. Então, o ideal é você fazer uma abordagem com o médico antes de se consultar. As meninas têm muito medo também, doutora, de convênio de empresa. Convênio de empresa não vale a pena para o hospital? Olha, não tem problema, tá? O que que acontece? A relação não é você, a empresa e o convênio. A relação que a gente estabelece no processo é você e o convênio, e mais ninguém. O contratante, que é a empresa, ele não entra nessa relação processual, ele não tem responsabilidade. Ou seja, o seu contratante, o dono da empresa, a empresa, ele não vai responder pelo processo. Entendeu? Então, assim, isso. A relação é uma relação de consumidor, é uma relação consumerista. E essa relação é você, paciente, e o plano de saúde. Não tem terceiros. Se tiver um terceiro, é uma administradora do convênio. Por exemplo, a Qualicorp. A Qualicorp administra o convênio da Unimed. Então, aí entra a Qualicorp e entra a Unimed. Entende? Porque ela administra e é um contrato de adesão, mas no caso de um plano empresarial, que você é empregado da empresa e tem o plano, não tem nada a ver com a sua empresa. Aí, meninas. Então, é uma pergunta assim que veio muito e veio aquele dia, sabe? Sim. Tem uma que é bem específica. Quais documentos necessários para apresentar ao plano para conseguir? Gente, cada caso é um caso. Não é receita de bolo, tá? Então, assim, para a gente ter sucesso, não adianta eu passar aqui para você, uma lista de documentos, é isso, não vai fazer sentido para todo mundo, tá? Então, assim, e cada uma vai estar em um nível do processo. Umas estão lá procurando o médico ainda, outras já estão com a indicação por cirurgia marcada e nunca provocaram o plano. Então, cada um está numa fase e aí a provocação que você faz o plano é diferente, tá? O importante é, sempre que você passar por um médico, seja ele do plano ou não, pedir relatório médico. Independente do momento, pedir relatório médico. Isso é muito importante. Se você tem... Isso, até para você linkar todo esse processo até chegar no médico que vai fazer sua cirurgia, tá? Da onde você escolheu esse médico? Se você nunca nem me procurou no plano de saúde, porque você não pediu o relatório médico, entende? Você não passou, você pode até passar por um médico que ele vai falar assim, olha, eu não trato de lipedema. E aí você vai falar, então, doutor, me dá um relatório dos meus sintomas que se enquadram com lipedema e me indica para um profissional. Já está bom. Mas é importante fazer esse link, tá? Para não ser ela escolheu porque o fulaninho é bom e ela só quer o fulaninho. Não, não é assim. É porque o fulaninho é especialista. E eu cheguei do plano, por um caminho. Não trata, e ele falou, olha, quem trata são esse. Isso, exato. E foi no especialista, né? Porque a doença é nova e os especialistas são poucos, né? Exato, exatamente. Então a gente precisa linkar. Faz sentido, né? Você conta uma história para o plano de saúde que faz todo sentido, né? Isso. Para quem está perto de fazer a cirurgia, por exemplo, e quer fazer uma provocação, você precisa entrar com um pedido de autorização dessa cirurgia no plano para que ele seja negado ou autorizado. Nunca vi até hoje o plano autorizar tudo, mas pode ser que aconteça. E aí, leva 21 dias úteis para o plano dar essa resposta. Isso é uma resposta que a ANS fixa esse prazo, tá? Então, não adianta forçar a barra para ser antes, porque é um prazo legal, é um prazo regulamentar. Se passou esse tempo, o plano não respondeu,
ou negou, ou liberou parcial, a partir daí é que você pode acionar judicialmente, tá? Você não pode simplesmente, amanhã eu quero processar o plano porque eu quero ter o tratamento. E você nunca provocou o plano para nada. Você não sabe se ele vai dar uma negativa, né? É provável, mas você precisa ter essa negativa primeiro, né? Sim, exatamente. Exatamente. E a maioria das negativas vai ser porque não está no rol. Isso aí pode ter certeza. E isso, de certa forma, é até bom, né? Porque você já sabe Excelente, que não é excelente. um motivo hábil, né? Não é um motivo que vai fazer negar, não estar no Exato. rol. Vão Mas falar eventualmente que é estético, a gente demonstra que não é estético, que é doença, mas uma outra normalmente coisa, é pelo rol. outra coisa que você pontuou bem aquele dia, que eu acho bom enfatizar de novo. Eu tô muito, muito, muito acima do meu peso. E eu tenho lipedema e obesidade associada. Eu consigo fazer cirurgia pelo plano de saúde? Tentar. Consegue. São patologias diferentes que podem estar associadas. E aí, a terapia para uma e para outra também são diferentes, tá? Isso tem que estar em relatório, tá? Tá. Isso precisa estar. O teu médico assistente tem que dizer, olha, ela tem sobrepeso e tem lipedema em membros inferiores. É muito comum pacientes pós-bariátricas perderem 50, 60 quilos e o lipedema está lá. E aí, com isso, o médico consegue fazer um diagnóstico diferencial e dizer, olha, o tratamento cirúrgico para o lipedema, ela perdeu peso, ela fez toda a terapia conservadora e não atingiu o lipedema, porque não responde. E aí, ela vai ter acesso à cirurgia do lipedema, mesmo sendo portadora de obesidade e ainda em tratamento de obesidade, porque essa gordura não vai responder. Muito interessante. É tudo questão de provar e assim e de contar a história certa, né? Mostrar que é uma patologia, que a gente não, você não está ali perdendo seu tempo e nem perdendo o tempo do plano. Você só quer tratar a sua patologia, porque lembrando, gente, o lipedema é progressivo, é uma doença progressiva. Então, se você não faz o tratamento, que é a base, né? Exercício físico, alimentação, um controle de estresse. Depois, essas terapias que são pagas, que são, né, que você precisa de outro profissional, e junta tudo isso, você não controla o lipedema. Então, o plano, ele vai aos poucos, eu acho que eu tenho esperança, aos poucos enxergando que é importante, né? Que é importante ele aprovar. Ó, uma menina está contando aqui, ó, emagreci 60 quilos pós-bariátrica e o lipedema ainda está aqui. É Você isso. é candidata à cirurgia do lipedema. E É. aí acionar, buscar um médico para fazer o diagnóstico diferencial, dizer, olha, ela é portadora de obesidade, fez o tratamento, perdeu o peso e tem Nossa, lipedema. olha essa outra, emagreci 82 quilos Meu e ele nem abalou. Isso é importante, gente. Vocês que estão em estágio 1, 2 aí, da nova, né? Eu tenho muita menina que me segue, que elas têm 18, 19, 20 anos, e elas já estão com volume de lipedema ali, até que muito importante. avançado, muito avançado. Acontece também, Gabi, Oi? acontece também muito as meninas irem buscar o tratamento para o lipedema já com diagnóstico fechado e encontrarem médicos no plano que vai confundir com obesidade e indicar até a bariátrica para essa pessoa. E essa pessoa, às vezes, não é indicado para ela bariátrica, ela tem um tronco magro, mas ela tem a característica do lipedema, muito volume nas pernas. E ele fala para ela, você está gorda, você precisa perder peso. E é preciso você se distanciar e buscar o diagnóstico diferencial para o lipedema, já, ainda quem fez bariátrica ou quem não fez e não tem indicação, porque são terapias diferentes, são patologias diferentes. E se o médico não tem segurança para poder dizer a diferença, o diagnóstico diferencial, você precisa procurar quem consegue fazer isso. Você precisa procurar o especialista que consegue diferenciar uma patologia da outra. E aqui, ó, confundem com linfedema. Mulheres que Também, têm linfedema também. e tratavam, né? E não é uma terapia fácil de tratar, né? Aquela terapia agressiva. E depois descobre que não tenho nada no meu sistema vascular. Eu tenho lipedema, é doença da gordura.
os médicos fazem, muitos especialistas usam alguns exames que vão nortear a exclusão de outras patologias. A linfocintilografia, ela é importante para isso, porque ela exclui patologias como o linfedema, por exemplo. Vai chegar num vascular e vai falar, não, isso é linfedema. Aí você pega uma linfocintilografia da pessoa, tá perfeita. Ela não tem problema. Entender, né? Por que tá perfeito aqui se você tem linfedema? Não, ele só não bateu na cabecinha dele que existe uma outra patologia que é linfedema, né? Exatamente. Aí você pega isso, não bate boca e discute com esse médico porque ele não conhece. Vá procurar um médico que conhece as duas patologias e vai fazer o diagnóstico diferencial. Não, eles estão falando aqui de cirurgia de lipedema de 100 mil. Então, aí é um tratamento de 2 ou mais intervenções, né? Provavelmente. É 2 ou mais, gente. Ele disse que lipedema era invenção. Lipedema é moda, lipedema não é doença, lipedema é uma invenção, inventaram para fazer cirurgia plástica. Tudo isso você vai ouvir de médico despreparado, de médico que não conhece a patologia, tá? Do tipo, não beba água porque vai resolver o problema. Então, tudo isso é despreparo, é ignorância, é desconhecimento. Então, você não adianta ficar dando murro em ponta de faca com alguém que ainda não conhece o lipedema. Você tem que gastar suas energias para procurar quem conheça, tá? Não, nem gaste energia, nem fique triste porque você ouviu isso. Tem uma moça aqui que eu acho que ela está desaconselhando quem tem plano de empresa, porque ela escreveu assim, ó, apesar de ser uma relação convênio e funcionário, aumenta a sinistralidade e aumenta depois o valor do preço do plano para a empresa. O critério de sinistralidade, ele não é aplicado diretamente para o contratante. Isso é um critério global, tá? Então, quando as empresas contratam um plano empresarial, é um critério que serve para todo mundo. Quando tem reajuste na Unimed, por exemplo, ele não reajusta para você. Ele reajusta por faixa e por sinistralidade. É um reajuste que, inclusive, é regulado pela ANS, tá? Então, não é para a empresa X vai custar isso. Para a empresa Y vai continuar custando aquilo. Vai ser para todo mundo. E se a gente for pensar em não fazer tratamento por conta da sinistralidade, as pessoas não vão ter acesso à UTI, as pessoas não vão ter acesso a tratamentos de câncer que o plano não libera, não vão ter acesso pensando nesse critério, tá? Então, não é por aí que a gente tem que pensar. Agora, é algo que as pessoas têm que avaliar. Porque existem outras situações. Ah, não quero me indispor com o meu chefe, não quero. Aí é algo muito pessoal, tá? Sim. Mas não é uma relação que vai interferir com o seu vínculo e a sua empresa vai ser onerada só ela porque você entrou e fez um tratamento. Isso tem que ser global. E existem outras patologias também, né? E outras pessoas estão acionando o plano de saúde, não é só lipedema. Lipedema é só é só isso, gente, é um grão de areia num universo tão grande. É problema de coluna, é prótese que a gente precisa colocar, é tratamento de câncer, é medicação para dor que a pessoa tem, é outras doenças crônicas, degenerativas, tratamento de autismo. Eu faço tudo isso, entende? E os planos negam. E eles têm que cobrir. Então, a gente não pode deixar de buscar ajuda pensando nisso. A nossa luta é só mais uma, né? E muito pequeno. É um índice muito baixo. Gabi, é um índice muito baixo perto de outras doenças que a gente tem que acionar judicialmente. Mas é mesmo. E assim, são pouquíssimas pessoas. Quando a gente pede, até assim, o que eu mais recebo é, você já viu alguém ganhando, sabe? Porque é tão perto do tamanho que é a comunidade do lipedema que elas não conseguem nem ter acesso a quem ganhou. Nem a quem entrou pro processo, né? Eu posto as sentenças, eu posto as decisões, justamente para provar, oi, existe, tá aqui, fizeram, ganharam, entendeu? Porque às vezes é só o falar, as pessoas não sentem que pode chegar nela também, né? Então, assim, são decisões de mérito, são decisões que já terminou o processo, não cabe mais recurso, enfim. Então, tem muitas nesse sentido. É claro que no universo de muitas doenças, lipedema é isso aqui. É muito pequeno ainda. Mas a gente não pode desistir.
né? E o lipedema tem que ser algo que te incomode muito, que te faça mal, ao ponto de você querer lutar para poder ter acesso a esse tratamento. Se for algo que não te faz tão mal assim, que não te incomoda a esse ponto, que você não sofre, não vejo por que você buscar isso, se não está te incomodando. Eu concordo, eu concordo. Porque assim, se você onde você está tá confortável, quem sou eu para pedir para você sair daí, né? Agora, Uhum, se de hoje não está confortável, você tem um plano de saúde, está numa situação que você está tendo dor, está tendo desconforto e precisa de tratamento, então se mexa, porque é por você, né? Ninguém vai pegar na tua mão e se ninguém. Por mais que a gente traga, por mais que eu traga a doutora aqui, por mais que a gente traga informação, faça as lives, né? Abra canal no YouTube. Se você não abrir e ler, se você não abrir e ouvir e assistir, não acontece nada, nada. Seu lipedema vai continuar do mesmo jeito ou pior, né? Porque ele é exato. progressivo, ele vai E assim, piorar. eu postei uma foto de um caso grave que o doutor Fábio tratou, né, de muito grave mesmo, de lipedema em panturrilhas, e eu coloquei, não espere chegar nesse ponto para buscar tratamento. Não Eu espere concordo. virar essa chave para você buscar o tratamento. Porque uma pessoa como aquela vai ter que fazer 3 intervenções, talvez mais. É muito sofrido, gente. É ruim para o plano, porque vai onerar o plano, e é ruim para você, paciente, porque você vai sofrer muito. O pós-operatório é difícil, sabe? Passar por uma cirurgia é estressante, é ruim para o organismo. Então, quanto mais cedo você tratar, melhor é para todo mundo. Menos cirurgias, menos onera o plano e todo mundo fica feliz, entende? A gente pode entrar pro plano isso, Rosana. Olha aqui, ó, tô querendo fazer cirurgia aqui. É uma vez. Vai me deixar solta? Eu vou voltar. E vão ser 3 cirurgias. Olha isso aqui. Exatamente. E evolui, gente. Tem gente que evolui de um grau para outro em menos de um ano. É muito Não, rápido. nossa, eu recebi fotos de uma moça, foram 3 anos, mas ela saiu de um grau assim, que assim, nossa, você tem celulite, para um grau que ela não está conseguindo levantar. O joelho dela tá gigantesco por dentro, assim, nódulos, ela tá com um linfedema associado já. Ela saiu de, gente, juro, eu até queria postar, mas ela não quer e tudo bem, Não respeito. tem. Mas Mas assim, é importante as meninas terem consciência que essa chave, é claro que para cada pessoa é diferente, mas ela pode virar muito rápido e você não precisa esperar chegar nesse momento para buscar o tratamento se você sabe quem é seu inimigo. e a gente não sabe, Rosana, hoje qual vai ser o seu tipo de lipedema. Eu não sei te garantir hoje se você vai evoluir devagar ou vai evoluir muito rápido, entendeu? Não tem nada que mostre ali no exame que fale assim, não, Gabi, fica tranquila, seu lipedema ele vai devagarzinho, ele não vai Ai, piorar pela menopausa. Ninguém consegue dizer isso hoje em dia. Ninguém, nenhum tratamento, nenhuma terapia. E aí, quando você, exceto a cirurgia, né? Ela tira a gordura e você mantém firme no tratamento conservador para a vida inteira. Inteira, meninas. uma Tá? coisa que você falou, Gabi. Hoje eu recebi um relato, a menina falou: eu quero fazer cirurgia porque eu estou fazendo tratamento conservador há muito tempo e está muito caro. Só de medicação eu estou gastando R$ 700 por mês. Gente, Não, não existe remédio para lipedema. Não existe remédio que atue na gordura. Não existe. Esse remédio vai ser para qualquer uma outra coisa. Vai ser um diurético, vai ter outra finalidade para o sistema venoso, mas para a gordura do lipedema não existe medicação. Então não caia nessa, tá? Então, às vezes você não está tratando o lipedema, você está tratando outra coisa. Eu tenho uma menina que estava tratando numa clínica porque a terapia era a melhor do universo e ela estava tratando edema e ela nem tinha. O caso nossa, dela era lipedema, a gordura nada. Fez bioimpedância no início do tratamento, fez no final do tratamento a mesma coisa. E a pessoa perdeu tempo, perdeu dinheiro e a esperança de ver o resultado e tal. Então, tenham muito cuidado com isso. Tenham muito cuidado com isso. sabe? Quanto mais a gente fala sobre patologia, mais o nome vai crescendo e mais vai chegando profissionais tentando. Eu acho que, assim, às vezes uns com boa intenção até, e outros tentando achar o nicho, sabe? E aí ele fala tratamento de lipedema, esse medicamento. O Não. desespero bate, você cai naquilo, É, você cai.
Até você entender que não é aquilo de tirar da sua situação atual, você já gastou, você já investiu, você já, igual a doutora falou, deu tempo, dinheiro. Então, meninas, ouviu a palavra lipedema? Sai lendo, devorando tudo que vocês encontram antes de se meter em algum tratamento que vai ser, às vezes, paliativo. Ele vai funcionar? Vai, enquanto você estiver investindo. Uma vez que você retira, seu corpo pode ter rebote. A gente não sabe. Agora, você vai tomar medicamento a vida toda, gastar R$ 600 por mês de medicamento e Para e não as tratar, outras coisas. para resolver, né, para não tratar a raiz da coisa, para ficar paliativo em cima de sintomas. É uma coisa que é importante, Gabi, você acabou de falar, pesquisar, procurar médicos capacitados, não perder tempo com aqueles que não têm, nem conhecimento na doença, não adianta, você não vai inventar e não vai botar na cabeça dessa pessoa. E assim, se você for judicializar, procurar alguém que seja profissional especialista em direito de saúde, tá? Eu também pego muitos casos de pessoas que já vieram de outros patronos, de outros advogados, que eram de outras áreas e que resolveram fazer o processo e não conseguiram. E tiveram que fazer de novo. Por quê? Advogado e médico, gente, precisa de especialista, né? Não Tem adianta que nada. ter. Exatamente. Minha prima entende de divórcio. Ah, de saúde? Não? Então não, né? Ela vai É, se arriscar para te ajudar. particular. É muito Então, particular. Ele vai te tirar da cadeia se você for preso. Qualquer advogado vai fazer isso. Igual um médico, vai salvar a sua vida se você estiver morrendo. Mas se você precisar de uma neurocirurgia, ele não vai poder fazer se não for a especialidade dele, tá? Ele não vai fazer o mesmo afinco, com a mesma dedicação e com a mesma técnica, tá? Então é importante você buscar tanto o profissional médico quanto o profissional advogado para assistir vocês, que seja da área de saúde. menino, o que a gente está falando aqui hoje na live é sobre plano de saúde, tratamento tanto clínico quanto o cirúrgico, tá? Não está fazendo distinção. Então, todos os dois você pode acionar o seu plano de saúde para ter um respaldo para que custeie esse tratamento seu, tá bom? Então, Sim. plano e isso aí. Quem não tem plano de saúde, infelizmente, essa live de hoje não vai ter muito sentido. Mas vocês podem ajudar divulgando e pressionando para que cada vez mais a gente forme uma massa. E aí sim, lá na frente, se Deus quiser, o SUS também possa assisti-las de alguma forma, tá Tem bom? pessoas. E fale para os outros, gente. Fala, é no SUS? Fala para a nutricionista, fala para o fisioterapeuta. Alguém com empatia você vai encontrar, sempre tem. Eu sempre recebo, Na sabe? rua também, assim, tem gente que tem até medo, mas eu já faço isso. Se alguém tivesse me abordado anos atrás e me dito esse nome pela primeira vez, no mínimo ela ia despertar em mim uma curiosidade e eu buscaria mais cedo o meu tratamento. Então, às vezes você encontra pessoas que estão em um estágio muito mais grave, já aconteceu comigo, de eu estar numa pousada e a dona da pousada ela não se movimentar, porque ela tinha bolas no joelho. E eu cheguei para ela, falei, olha, a senhora já ouviu falar? A doença é essa. Dá uma pesquisada, conversa com seu médico. A senhora tem a característica da doença. Meses depois, ela me avisa. Minha filha, muito obrigada. Eu nunca nem ouvi falar. E hoje eu estou me tratando. Então, às vezes, a gente ajuda só de fazer isso. Né? Tem gente que talvez não vai gostar, mas tem gente que vai ver uma luz no fim do túnel porque viveu essa história que a gente vive de dor, de celulite, de esconder o corpo, de ficar com peso na perna, de ter restrição para fazer as suas coisas, suas atividades, ter problema de mobilidade, e você ajuda com a informação. Ajuda muito. Sabe, teve uma época, Rosana, que eu fiquei pensando, né? Nossa, eu tô fazendo esse trabalho aqui, eu acho que não vai muito pra frente, né? O que eu tô mudando, né? E aí eu comentei com meu marido, eu falei, Lucas, eu não sou médica, né? Eu não vou tratar a pessoa. Eu fico trazendo aqui para elas informações, despertando nela que ela tem lipedema. Aí eu acho que eu não tô fazendo nada, na verdade. Eu tô aqui passando, perdendo Vai meu fazer tempo. um trabalho riquíssimo. E aí meu marido falou assim, Gabi, o que mudou na sua vida após você saber do lipedema? O que mudou quando você leu lá naquele post lá sobre lipedema? Aí eu parei, pensei, falei, gente, mudou tudo. Mudou tudo. Tipo,
Foi aí que eu busquei meu tratamento, foi aí que eu busquei entender quem eu era, foi aí que eu chorei aquela perna que eu não gostava, que eu entendi. E aí ele falou pra mim, agora você vem me dizer que você não tá fazendo nada? Ele Pelo amor falou, de Deus, né? Pelo amor de Deus. mas assim, eu juro, eu cheguei a pensar, sabe, que eu tava fazendo, perdendo meu tempo. Um trabalho muito lindo, e a gente está discutindo isso aqui também hoje, é um trabalho relevante, porque vai possibilitar que as pessoas saibam que elas têm esse direito, né? Se elas vão atrás, se elas vão brigar, se vão acionar, é outra coisa. Agora, você saber que você tem direito, opa, é uma possibilidade para lutar. Muda tudo, né? Muda tudo. Ah, Exatamente. vamos ver aqui alguma pergunta e acho que a gente já vai encerrando isso aqui. Deixa eu ver. Ah, fiz a Olha, cirurgia deixa e eu só, mudou. só responder uma coisa aqui, Gabi. Eu vi aqui a Patrícia perguntando, por que nenhum médico quer dar laudo, só falam que mas não indicam por escrito a cirurgia. O primeiro passo para você conseguir um laudo de um médico do plano é, em momento nenhum, você falar que você tem interesse em judicializar contra o plano. Porque existe uma rede de proteção, tá? Então, o médico, na maioria das vezes, eu falo e falo sem pudor, ele vai estar, na maioria das vezes, pró-plano e não pró-paciente. Então, para não se indispor, para não ficar chato, poxa, o médico está dando laudo contra algo que vão acionar contra mim. Ele não quer te dar. É um direito seu ter um relatório médico. O médico, existe um código de ética e ele tem a obrigação de te dar esse relatório médico. Então, você sabendo disso, que ele tem a obrigação, e você pressiona mesmo. Peraí, doutor, não estou pedindo um favor. Eu vim aqui, eu passei por uma consulta e eu quero que o senhor relate a minha situação. Meus sintomas são esses e eu quero que isso esteja no papel. É um direito, eu não estou pedindo um favor. O senhor está me negando isso? E aí, esse comportamento até um pouco mais agressivo tira o médico dessa situação de um patamar de superioridade, que ele não é, porque ele é um profissional como qualquer um outro, como você, como eu, como qualquer um outro, e coloca você em pé de igualdade, porque de fato é um direito. Você não está pedindo favor para o médico, para ele botar no papel a situação que você tem. Entende? Então, precisa um pouco às vezes, da gente ser mais incisiva, da gente ser mais dura como médico para ter acesso a isso. E não falar em judicializar. Deixa esse momento de judicializar para você discutir com o seu advogado. Para o médico você não precisa dizer. Eu vejo hoje as meninas com dificuldade que vem escrito no laudo de ressonância que está investigando lipedema. E elas não conseguem, não conseguem, não conseguem. Eu falei, gente, eu cheguei no hospital lá em 2020 e aí fui fazer a ressonância. Aí né, me atendeu para fazer a anamnese. Ela falou, o que você está investigando? Eu falei, descobri que tem lipedema. É uma doença nova, menina. Quase ninguém sabe. Isso 2020, 2019, dezembro de 2019. Aí ela falou, lipedema, não conheço. Eu falei, expliquei. Ela falou, tá, digitou. Aí esses dias eu tava olhando meus exames antigos, será que ela colocou, né? Porque eu não prestei atenção. Aí tá escrito lá, investigando lipedema. Eu E acho que eu assim, falei pra propriedade, ela falou, né, tipo, eu justamente. não sei muito a respeito. E ela colocou, investigando lipedema. No meu laudo de 2019, lá que eu fiz, tá investigando lipedema. E quando o médico não souber, né, quando você for falar com o médico não conhece a patologia, ele não é obrigado a falar sobre aquilo que ele não conhece. Você pede, então, doutor, se eu não desconhece, só coloca meus sintomas e me encaminho para um especialista, que eu vou procurar, vou seguir procurando. Mas eu preciso que o senhor relate pelo menos isso, que eu estive aqui, quais são os meus sintomas e que o senhor não tem condição de me tratar e me encaminhe para outro médico, que eu vou seguir procurando. Então, siga essa linha, entende? Entendi. E legal, meninas. Não deixem de. Quando eu deixar essa live gravada, vocês assistam de novo e anotem todos os pormenores, porque é importante. É vocês, gente. É o tratamento de vocês. Nosso, né? Nosso tratamento. Exatamente. E não baixe a guarda, porque é um direito seu e você está buscando se tratar. Você não está implorando por outra coisa, você não está pedindo a misericórdia de ninguém. Você precisa saber que você tem direito e se impor também. É importante isso.
E, doutora, tem mais alguma coisa que você queira pontuar? Que a gente já está finalizando essa live. Não, acho que as meninas. Tá bom, só um pouquinho. Ela até colocou aqui, é mesmo se o médico sofre penalidade por indicar a cirurgia, de jeito nenhum, não deve, tá? Não faz nenhum sentido. O que há é isso, às vezes não quer se indispor com o plano de saúde, tá? E aí é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mas eu acho que é basicamente assim, a gente abordou tudo, abordou sobre o SUS, que tem direito ao tratamento conservador, tanto quanto o cirúrgico, o plano tem que cobrir a terapia que o médico indicar. Eu falei da lei, né, falei que a gente está cobertado pela lei e pela jurisprudência para buscar na justiça o tratamento. O processo, falei mais ou menos a média, né, o reembolso, eu coloquei, né, que a gente não é a melhor via para quem ainda vai fazer, mas para quem já fez, é uma alternativa e você tem que buscar. Outra coisa que eu não falei, qual é o tempo que eu tenho para buscar contra o plano de saúde? Eu fiz minha cirurgia há quanto tempo? 10 anos, tá? Então, de 10 anos para cá, o procedimento que você fez, não só de lipedema, mas que o plano não cobriu, você pode demandar judicialmente para pedir o reembolso desses valores, mesmo que seja de outras cirurgias, varizes, coluna, enfim, não importa. Você tem um prazo de 10 anos para fazer isso, tá? Então, Acho que isso você trabalha com outras patologias? Sim, doutora, trabalha. É saúde, doutora. tudo relacionado à saúde, tá? Desde a cirurgia, tratamento, a medicação de alto custo, terapia, tudo que for relacionado à saúde que o plano negar. Certo. Eu acho que é isso, meninas. Olha, deixar meu muito obrigada. Hoje deu super certo que a gente. Nossa, caiu um temporal aqui onde eu tô e mesmo assim a internet ficou boa. Eu tô ouvindo lâmpadas aqui no fundo, mas deu tudo certo. Que bom, que bom. E pedir para vocês, olha, compartilhem. Eu vou deixar salva. Vocês vão lá, curtam essa live, comentem, mostrem para todo mundo que a gente existe. Nós somos muitas e que a gente está unida de certa forma. Bota o aviãozinho aí, manda para todo mundo que você acha que tem a patologia, que pode se beneficiar dessas informações, tá? Mesmo que não seja que tenha uma necessidade de uma cirurgia e que saiba que tem direito, que não está no rol e que tem direito. Qualquer uma outra doença que não esteja no rol, tá? E obrigada, Gabi, mais uma vez pelo convite. Que bom que deu certo dessa vez. Né? Outros encontros virão, vamos falar também sobre outros assuntos. A gente é portadora, a gente pode discutir sobre várias outras coisas. Agradeço muito. Adorei te conhecer, adorei. Nossa, foi muito bom, assim, eu aprendi muito, eu faço essas lives, eu acho que eu fico mais empolgada do que as meninas aqui. Eu falo, nossa, eu não acredito. Pareço uma criança, às vezes, porque eu acho que é tão importante, sabe, essa informação, divulgar, e saber que a gente pode ajudar elas, mesmo de longe, mesmo que um pouquinho. Porque informação, gente, igual a doutora falou, até no empoderamento de você falar com um médico, meio ali de igual para igual, olha, doutor, eu não estou abaixo, eu estou aqui, ó, olha para mim, vê, você vai enxergar em mim a patologia. Eu não estou te pedindo para ver, imaginar algo, eu estou pedindo para você olhar para mim. E aí, quando ele te vê e vê que você realmente está sentindo, está sofrendo, e tem sentimentos e tem dores, e ele vai falar, opa, peraí, ela não está bem. Então, vamos ver o que ela tem. E aí gera empatia. Então, eu acho que vale para a vida. Informação é sempre muito, muito bem-vinda. E vamos para a corrente e ninguém solta de ninguém para a gente chegar lá. Não, seguramos a mão, minha filha. Agora ninguém solta. E se Deus quiser, a gente ainda se encontra lá em São Paulo ainda. Com certeza, com certeza. Muito, muito obrigada, meninas, obrigada, todo mundo, obrigada pela paciência, por estar aqui dividindo com a gente esse momento, tá bom? Um beijo para todo mundo. Tchau. Tchau.